Catherine Mary Knight é a primeira mulher australiana a ser condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Catherine nasceu em uma pequena cidade de Tenterfield em New South Wales. Ela foi criada em um ambiente familiar não convencional e disfuncional. Sua mãe, Barbara Hogan, era casada com Jack Hogan Aberdeen, com quem ela teve 4 filhos antes do relacionamento adúltero com Ken Knight, um colega de trabalho de seu marido. As famílias Hogan e Knight eram bem conhecidas na conservadora cidade rural, e o caso causou um grande escândalo. Ken e Barbara se mudaram para Moray, onde ela teve 4 filhos com Ken, incluindo meninas gêmeas. A mais nova era Catherine. Seu pai era um alcoólatra que abertamente usava violência e intimidação para estuprar sua esposa Barbara até 10 vezes por dia. Por volta dos 16 anos, ela abandonou a escola para começar seu emprego dos sonhos, no matadouro. De acordo com os relatórios, seus colegas de trabalho descreveram que ela era notável com a faca. Sua vida amorosa é descrita como desastrosa. Knight conheceu David Stanford Kellett, seu colega bebedor de álcool, em 1973. Frequentemente, se Kellett brigava, Knight se intrometia e o apoiava com os punhos cerrados. Em Aberdeen, ela era conhecida por ameaçar fisicamente qualquer pessoa que a perturbasse. Knight se casou com Kellett em 1974. Na noite de núpcias, Knight tentou estrangular Kellett. Mais tarde, ela explicou que foi porque ele adormeceu depois de apenas 3 relações sexuais. O casamento deles durou 10 anos, durante a época em que ela teve 2 filhas com ele. Depois disso, eles se separaram. Knight conheceu o mineiro de 38 anos David Saunders em 1986. Alguns meses depois, ele foi morar com ela e as filhas, embora mantivesse seu antigo apartamento em Scone. Knight logo ficou com ciúmes do que fazia quando ela não estava por perto e muitas vezes o expulsava. Ela ficou muito chateada com isso, então cortou a garganta de seu cachorrinho Dingo de 2 meses na frente dele, por nenhum motivo além de um exemplo do que aconteceria se ele tivesse um caso, antes de bater nele inconsciente com uma frigideira. Eles discutiram que eles tinham uma filha juntos, mas logo depois que ela nasceu eles discutiram e Catherine o esfaqueou com uma tesoura. Depois desse incidente, ele a deixou sem deixar vestígios. Em 1990, Knight engravidou de John Chillingworth, ex-colega de matadouro de 43 anos, e deu à luz no ano seguinte um menino chamado Eric. O relacionamento deles durou 3 anos antes de ela o deixar por um homem com quem ela tinha um caso há algum tempo, John Price. No início a relação entre John Price e Catherine Knight era normal. Eles iam tomar uns drinks com amigos em um bar local, mas depois foi piorando. Catherine costumava forçá-lo a se casar, o que ele gentilmente recusou repetidas vezes. Ela começou a abusar verbal e fisicamente de John Price. Ela ficou tão chateada com a recusa que filmou itens que ele supostamente roubou do trabalho e enviou a fita para o chefe. Embora os itens estivessem desatualizados no kit médico, John foi despedido. Poucos meses depois, Price reiniciou o relacionamento, embora agora ele se recusasse a permitir que ela fosse morar com ele. As brigas tornaram-se ainda mais frequentes, e muitos de seus amigos não quiseram mais ter nada a ver com ele enquanto permaneceram juntos. Mas John era um homem inteligente. Sempre que algo acontece entre ele e Catherine, ele sempre conta a alguém sobre isso para que ele sempre tenha uma testemunha. Em fevereiro de 2000, uma série de ataques a Price culminou com Knight esfaqueando no peito. Finalmente farto, ele a expulsou de casa. Em 29 de fevereiro, ele parou no Tribunal de Magistrados de Scone a caminho do trabalho e retirou uma ordem de restrição na tentativa de mantê-la longe de si e de seus filhos. Naquela tarde, Price disse a seus colegas de trabalho que se ele não fosse trabalhar no dia seguinte, seria porque Knight o havia assassinado. Descobriu que Knight, embora ela mesma não estivesse lá, havia mandado as crianças para uma festa do pijama na casa de um amigo. Ele então passou a noite com seus vizinhos antes de voltar para casa e ir para a cama às 23 horas. Mais tarde, ela chegou à casa de Price enquanto ele dormia e sentou-se assistindo televisão por alguns minutos antes de tomar um banho. Catherine manteve uma faca de açougueiro em sua mesa de cabeceira. Ela atirou e esfaqueou John 37 vezes, e de acordo com a evidência de sangue, John tentou lutar, mas depois faleceu. Enquanto a própria Catherine tomava um monte de comprimidos e adormecia. No dia seguinte,
Os colegas de trabalho de John acreditaram em sua palavra e chamaram a polícia. A polícia foi até a casa e todas as janelas estavam cobertas de modo que viram pelo olho mágico que uma grande cortina estava bloqueando a visão. Depois que não houve resposta, eles entraram na casa. Enquanto caminhavam em direção à cortina, viram sangue por toda parte. Um dos policiais empurrou a cortina para o lado e de repente seu braço inteiro ficou coberto de sangue. A cortina era a pele pendurada em ganchos. Ele então olhou para baixo e viu o torso de alguém. Eles continuaram caminhando e chegaram à cozinha onde a mesa estava posta para o jantar. A cabeça de preços de John estava fervendo no fogão. Eles subiram e encontraram Catherine dormindo na cama. De acordo com as evidências de sangue, ele acordou e tentou acender a luz antes de tentar escapar enquanto Knight o perseguia pela casa. Ele conseguiu abrir a porta da frente e sair, mas tropeçou de volta para dentro ou foi arrastado de volta para o corredor, onde finalmente morreu após sangrar. Mais tarde, foi revelado que depois de várias horas após a morte de Price, Knight esfolou e pendurou a pele em um gancho de carne na arquitrave de uma porta para a sala de estar. Ela então decapitou Price e cozinhou partes de seu corpo, servindo a carne com batata cozida, abóbora, beterraba, abobrinha, repolho, abóbora amarela e mole em duas posições na mesa de jantar, junto com notas ao lado de cada prato, cada um tendo o nome de um dos filhos de Price nele. Ela estava se preparando para servir as partes do corpo dele aos filhos. Em 8 de novembro, o juiz OQF apontou que a natureza do crime e a falta de remorso de Knight exigiam uma pena severa. Ele a sentenciou à prisão perpétua, recusou-se a fixar um período de não liberdade condicional e ordenou que seus papéis fossem marcados como nunca será liberado, a primeira vez que isso foi imposto a uma mulher na história da Austrália.